O tema da nossa aula de hoje é exatamente esse. É possível tocar baixo com segurança na igreja em menos de 2 meses? E eu já vou dar resposta aqui no meio da nossa aula. Sim, é mais do que possível, mas vai depender da forma que você está estudando. Porque se você continuar estudando do mesmo jeito, seguindo o método convencional, fazendo aula em escolas de música tradicional, estudando com professores particulares não cristãos ou não preparado para você tocar na igreja, tentando aprender sozinho vendo vídeos aleatórios na internet, ou tentando aprender, por exemplo, num conservatório, você não vai conseguir. O método, a forma de ensino deles não é errado, não é que eles não queiram que vocês aprendam, mas o propósito é completamente diferente. É só te ensinar, passar o tempo, tocar algumas musiquinhas, mas não é te trazer clareza e consciência do que você está tocando. Então como que eu faço, professor, para me resolver isso? Então antes da gente tá falando o que vocês devem estar fazendo para resolver isso, eu quero pedir aquele super like, seu joinha, o seu gostei, que isso é muito importante para a gente mostrar para as redes sociais que esse é um conteúdo importante, relevante, automaticamente ele vai entregar para outras pessoas, outros irmãos que têm o mesmo objetivo e propósito de aprender a tocar baixo para estar adorando a Deus com segurança. Então deixe o seu like, deixe o seu joinha, que isso é muito, muito importante, tá bom? Então, como que eu faço, professor, para mim poder estar tocando com segurança na minha igreja? Primeira coisa, estudar com um método direcionado para você tocar na igreja. E eu vou apresentar um método direcionado para quem quer tocar baixo na igreja. Então, é um método focado único e exclusivamente para esse propósito. Então, você vai aprender músicas cristãs, você não vai perder tempo tendo que estudar musiquinhas não cristãs, e é exatamente isso que acontece com o método convencional. Você chega lá na aula e aí você vai aprender a tocar música pop rock, Raul Seixas, vai aprender a tocar sertanejo, vai aprender a tocar um monte de música que não tem nada a ver com o que você precisa para tocar na igreja. Então você tem 2 trabalhos, você começa aprendendo tocando músicas seculares, perdendo mais tempo e distanciando cada vez mais o seu propósito. Outras pessoas vão fazer aula de baixo com o método, por exemplo, erudito. Aí você fica fazendo vários exercícios, tendo que estudar um monte de teoria, tendo que aprender a ler partitura e também distanciando do seu objetivo de aprender a tocar baixo para estar tocando na igreja. Você perde tempo, tem muito trabalho, estuda muito e não vê resultado algum. Com o método direcionado para tocar na igreja, você já estuda e já aprende exatamente através dos lindos hinos cristãos. Os hinos que estão em alta, que estão sendo tocados aí nas igrejas. Porque você já ganha tempo e já começa a montar o seu repertório cristão. Esse é o primeiro benefício e vantagem de você estudar com o método correto. Segunda coisa, com o método cristão, com o método direcionado para você tocar na igreja. Eu não ensino meus alunos simplesmente a tocar sem saber o que está apertando. Quanta gente que vocês já viram estudando, ou quantas escolas que talvez muitos de vocês já tentaram aprender, que você fica tentando tirar melodias, frases, solos, sempre seguindo a tablatura. Para quem não sabe o que é a tablatura, são aqueles números, tipo casa 2, casa 5, casa 2, casa 9. Aí você fica apertando, mas você não sabe o que você está tocando. Então você simplesmente está sendo um robô reproduzindo algo que já foi criado. Com o meu método, eu trago toda a base, tanto teórica quanto prática, para os meus alunos conseguirem estar tocando com segurança. Ah, professor, vou fazer um solo. Você sabendo o nome das notas e a escala, você toca com segurança. Por exemplo, escala de dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Posso tocar qualquer melodia, qualquer hino que eu quiser, em solo e melodia. Se eu fosse tocar, por exemplo, Parabéns Pra Você. Sol, sol, lá, sol, dó, si, sol, sol, lá, sol, ré, dó. Mi, sol, mi, dó, si, lá, fá, fá, mi, dó, ré, dó, dó. Pastorzinho. Do, ré, mi, fá, fá, fá. Do, ré, ré, ré. Do, sol, fá, mi, mi. Do, ré, mi, fá, fá, fá. Se eu fosse tocar o hino com versão dó, ré, mi, fá, fá, mi, ré, dó, ré, mi, fá, 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 sol, sol, fá, mi, sol, fá, fá, mi, ré, fá, mi, ré, dó, dó, mi, ré, dó, si, fá, mi, ré, dó. Qualquer melodia, qualquer solo que eu preciso tocar, eu não preciso de tablatura. Eu toco de forma consciente, porque eu conheço o contrabaixo. Onde que você estuda isso? Numa escola convencional, você simplesmente vai pegar uma tablatura e vai ficar reproduzindo, só apertando aqui no baixo, mas sem saber o que você está tocando. Então você já está sendo o quê? Um músico limitado, que no máximo você vai ser capaz de tocar
aquela melodia, sem entender o que você está fazendo. Agora, a partir do momento que você tem consciência do que você está fazendo, você consegue expandir completamente as possibilidades e você consegue desenvolver e evoluir muito mais. Ah, professor, eu quero aprender a fazer frases. Com o método direcionado para tocar na igreja, de baixo gospel, você não vai simplesmente aprender uma frase pronta. Ah, a frase, se eu estou no tom de Dó maior, vai ser isso aqui. Não, eu vou te passar, por exemplo, a escala diatônica de Dó maior, a escala pentatônica de Dó maior, e você, por si só, vai criar a sua própria frase. Porque cada hino é individual. Cada hino vai encaixar uma frase mais interessante do que outras. Então, você tocando e estudando de forma consciente, automaticamente você consegue criar suas próprias frases, ao invés de ficar sempre dependendo de aprender uma nova frase. E eu percebo isso, gente, já há muito tempo, que normalmente baixistas são os músicos que mais têm dificuldade em desenvolver no contrabaixo. Eu lembro que quando eu tocava aqui na minha igreja, na Assembleia de Deus, onde eu fui durante muitos anos, atualmente eu sou da Igreja Missionária Unida. Todos os baixistas que passaram por ali não sabiam fazer frases. É porque é difícil? Não, é porque eles não sabiam nem por onde começar o estudo. E pelo fato de simplesmente buscar essa informação de forma aleatória na internet ou estudar de forma também subjetiva, estudando com o método convencional nas escolas de música, eles não conseguiam aprender. E aí, tentava, não saía do caminho, não tinha resultado algum, e muita gente ficava tocando sempre só tônica, só cabeça de nota. Inclusive, é um dos temas que eu mais recebo aqui. Professor, como sair das tônicas? Estudando música como um todo, não existe um segredo. Não existe uma dica. Para você sair das tônicas, você precisa saber muito bem sobre harmonia, melodia e ritmo, que é exatamente a base, a estrutura do meu método. Por que meus alunos com menos de 2 meses conseguem estar tocando com segurança na igreja e outras pessoas que eu vejo aí estudando com método convencional, tentando aprender sozinho pela internet, já vem estudando há muitos anos, tem muita gente que já tem mais de 1 ano, tem outras que tem mais de 2 anos e tem muita gente que tem mais de 5 anos e até hoje não consegue tocar com segurança, porque estudam do jeito errado, com o método convencional. E você simplesmente aprende só a tocar música, mas não entende os conceitos. Vocês não sabem sobre escala, por exemplo. Não sabe sobre arpejo. Não sabe sobre frases. Não sabe sobre harmonia, acordes. Quantas pessoas vocês já viram tocar desse jeito, por exemplo? Ó, consegue, eu andei, ó, em acordes, e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu, e teu sangue verteu, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Acabei de tocar o hino inteiro em acordes no contrabaixo. Professor, mas na minha igreja eu não vou tocar com acordes, não tem problema. Só de você conhecer os acordes, isso vai expandir muito mais os seus horizontes. Porque eu sei quais notas eu posso tocar no acorde, então na hora que eu vou fazer uma frase, um arpejo, na hora que eu vou criar um caminho de baixo, na hora que eu vou criar minhas inversões de baixo, eu tenho esse conhecimento, essa consciência, então consigo tocar de uma forma muito melhor. Só que quando a gente não estuda esses temas, que obviamente você não aprende com o método convencional, o que acontece? Você se limita. Parece muita coisa, mas quando você começa a estudar do jeito certo, você consegue ter resultados muito rápidos, aprender tudo isso em pouquíssimo tempo e consegue desenvolver muito no contrabaixo.